Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido estudante, querida estudante, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa disciplina de Direito Tributário do curso de Gestão Pública na modalidade AD. Você já me conhece, eu sou a professora Maria Alva, estarei aqui com você aqui no caminhar desta disciplina. Estou aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, especialmente aqui no estúdio de gravações, e atrás de mim tem uma parede branca aqui com uma figura geométrica, que são traços interligados por pontos. Aqui à minha esquerda temos também uma parede branca com as iniciais EAD, que significa Educação à Distância. Logo abaixo está escrito Mudando Realidades. Mas antes de começarmos aqui com a nossa aula número 3, eu farei a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros e estou usando uma roupa preta, basicamente composta por uma calça preta, uma camisa preta e um terninho preto por cima. Dito isso, eu tenho aqui condições de a gente iniciar a nossa aula número 3. Vamos falar ainda sobre limitações ao poder de tributar, especialmente falando aqui sobre as imunidades tributárias. Mas eu espero que você esteja aí se apropriando dos nossos conteúdos, estudando a nossa disciplina aí durante o curso com acompanhamento da nossa bibliografia recomendada, tá certo? Então vamos aqui para a tela, para a gente começar aqui relembrando você aqui que vocês precisam estar acompanhando aqui o nosso curso com a nossa obra de Eduardo Sabag, especialmente aqui no Direito Tributário Social em sua 8ª edição, e também a obra de Rafael Novaes, Direito Tributário Facilitado, aqui nossa 6ª edição. Olha só, acesse a minha biblioteca disponível lá por meio do SWAP. Não deixem de fazer a leitura das nossas bibliografias recomendadas, porque elas são de extrema importância aí para o acompanhamento das nossas atividades, tá certo? Vamos começar aqui com a imunidade tributária. Vocês precisam saber também que ela se caracteriza como limitações ao poder de tributar em benefício do cidadão contra a atividade de cobrança realizada pelo poder público, tá? As imunidades tributárias estão previstas, em sua maioria, lá no artigo 150, no inciso 5º, das alíneas A até a linha E da nossa Constituição Federal, tá ok? Então, tá aí o alicerce jurídico para você fazer a leitura sobre a imunidade tributária. Vamos começar aqui, dentro do conteúdo, falando das imunidades recíprocas. Olha só. Está prevista aqui, né, no artigo 150, inciso 6º, a linha A da nossa Constituição Federal, tá? Por ela, as pessoas políticas não podem tributar-se reciprocamente por meio dos impostos. Lembrando que quando eu falo de imunidade tributária, o nosso estudo está basicamente voltado para a espécie tributária qual? Seja o imposto, tá? Existe uma pequena exceção que está aí no seu conteúdo quando a gente fala de imunidades tributárias, mas a regra que vai ser estudada aqui na nossa videoaula é sobre as imunidades tributárias que se refere aos impostos, tá ok? Por exemplo, olha aqui, por que imunidade recíproca? Se a União for proprietária de um imóvel urbano, não pode o município onde o imóvel está situado cobrar o respectivo IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, tá? Da mesma forma, não pode o governo do estado cobrar o IPVA sobre a propriedade de veículos automotores pertencentes ao município ou à União. Percebam, aqui o estado não vai estar cobrando IPVA do município nem da União, tampouco o município estará cobrando IPTU dos estados e da União e assim sucessivamente. Ou seja, um não cobra do outro, por isso que é contemplado na doutrina e na Constituição Federal como imunidade recíproca, ok? Dentro dessa temática, pretende-se evitar a utilização dos impostos como forma indireta de intervenção na autonomia dos entes federados, né? Aqui, nós podemos trazer como, por exemplo, que a União, aqui está impedindo que a União utilize seu poder de tributar com impostos para forçar algum posicionamento político de determinado estado da federação, por exemplo, né? Então, aqui, a ideia é que essa imunidade venha a limitar
a proibir que, por exemplo, a União queira fazer alguma intervenção política no Estado da Federação com manobras aí referente aos impostos, tá certo? Entenderam aí qual é a essência dessa questão das imunidades recíprocas? Então, vamos para a continuidade, tá? Olha só. Essa desoneração também será estendida para alcançar as autarquias e fundações públicas, tá? Porque existem as outras fundações, tá? Que são fundações particulares, elas não entram aqui. Por exemplo, Fundação Ayrton Senna não entra aqui. A gente está falando aqui de fundações públicas, instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes, tá? Podemos ver essa questão contemplada no parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição Federal. Portanto, entende-se que essa imunidade também ela vai estar sendo aplicada às autarquias e fundações públicas que são instituídas e mantidas pelo poder público, tá? Qual é a lógica, né? A lógica é, a imunidade visa proteger o patrimônio, renda e serviços que possam colaborar com a realização de toda a estrutura administrativa na prestação de serviços públicos, tá? Portanto, percebemos que uma autarquia ela tá ligada diretamente com a prestação de serviços públicos, né? Então, basicamente, ela pode ser contemplada porque essa imunidade ela visa proteger o patrimônio, a renda e serviços que possam, de fato, colaborar com a realização de toda a estrutura administrativa, tá? Então, essa é a essência de estar estendendo aí essas imunidades às autarquias e fundações. Aqui no que se refere, né, às imunidades recíprocas, nós vamos falar um pouquinho sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mistas. Agora mesmo, nós acabamos de falar sobre as autarquias e as fundações públicas, né? Mas é preciso observar também a questão das empresas públicas e sociedades de economia mistas. Vocês precisam voltar lá em direito administrativo ou lá na nossa aula de Direito do Estado, que tem também essas questões sobre quem são essas empresas públicas, o que é uma autarquia, o que é uma fundação pública, o que é uma sociedade de economia mista, e vão ver também lá sobre o terceiro setor, né? Então, façam a revisão desse conteúdo para que você possa entender o porquê que a gente está falando sobre as imunidades aqui dentro dessas perspectivas, tá? Olha só, ainda que enquadradas como empresas públicas ou sociedades de economia mista, estaríamos diante de verdadeiras prestadoras de serviços públicos que são típicos das pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, Distrito Federal e município, né? E como tal, também passam a gozar da imunidade recíproca, isso porque o Supremo Tribunal Federal passou a compreender que alguma dessas pessoas jurídicas da administração pública indireta estariam desenvolvendo serviços públicos de prestação exclusiva e obrigatória do Estado. Nós trazemos aqui como exemplo, né, aqui, ó, Correios e Telégrafos, né, que são serviço postal e correio aéreo nacional, né? Eles estão aqui elencados lá na Constituição Federal, no artigo 21, no inciso 10º, como competência da União. Aqui nós estamos se referindo aos Correios, né? Os Correios, eles são o quê? Empresas públicas, é uma empresa pública. Portanto, se ele presta um serviço essencial que seria de natureza exclusiva e obrigatória do próprio Estado, no Estado-União, aqui dentro desse exemplo, nós entendemos que os Correios são exemplo de uma pessoa que pode estar, uma pessoa jurídica de direito, que pode estar recebendo essa imunidade, sendo contemplada com a imunidade recíproca, tá? Então, assim, resta inegável a classificação como prestadora de serviço público. Isso já foi julgado, né, pelo STF. Então, significa dizer que se ele está dentro dessa classificação, se tem as características de pessoas que prestam serviços, que são serviços próprios do Estado, por que não serem alcançados por essas imunidades? Portanto, aí
Tá o exemplo aí, trazendo empresa pública aí como o exemplo dos Correios, tá? Ainda aqui falando sobre essa temática, né, teve uma grande discussão sobre se as sociedades de economia mista poderiam estar sendo contempladas com essa imunidade, né? E aí perguntou por quê? Porque elas possuem capital privado, né? Então, eu trouxe a seguinte redação para vocês, né? Que a maior problemática estaria em conceder essa imunidade para a sociedade de economia mista, ainda que prestadoras de serviços públicos, pois parcela de seu patrimônio é constituído por capital privado, né? O qual também se beneficiaria dessa desoneração. Também foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que aceitou também, olha só, aceitou também a aplicação dessa imunidade para essas sociedades, quando verificado que o capital privado seria mínimo, né, em face do capital público, né, bem como a ausência de finalidade lucrativa da pessoa jurídica. Gente, lembrando que a finalidade lucrativa não é determinada se ela vai estar cobrando ou não, mas sim o que ela faz com esse dinheiro que ela arrecada, tá? Exemplo, aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal disse que sociedade de economia mista, exemplo aqui da CAERD, né? E também da Companhia de Docas do Estado de São Paulo, que elas contemplam, sim, esse direito de ter a imunidade recíproca, porque elas estão ali fazendo um trabalho que tem uma função que seria do poder público, no caso, o capital privado é mínimo. E também tem que ser observado que o que é cobrado, ele tem que ser direcionado para a própria atividade que é desenvolvida, tá? Ela não pode ter finalidade lucrativa, tá ok? Vamos falar aqui um pouquinho sobre as imunidades dos templos religiosos. Aqui, essa imunidade ela está contemplada na linha B do inciso 6º do artigo 150 da nossa Constituição Federal. E ela diz que é vedado, ou seja, é proibida a cobrança de impostos. Perceba, eu estou falando de imunidade referente aos impostos, porque nós temos 5 espécies tributárias, né? Nós já sabemos que os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Aqui, dentro das imunidades, o nosso estudo está em cima dos impostos. Tem uma pequena exceção que você vai poder contemplar no material. Por quê? Porque a maior parte, 99,9% do estudo da imunidade, ela é voltada para a cobrança de impostos. Portanto, a questão dessas imunidades diz lá no artigo 150, inciso 6º, a linha B, em relação à imunidade religiosa, que é vedada ou é proibida a cobrança de impostos sobre os templos de qualquer culto que se refere ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais, tá? É muito importante ter essa vinculação. Uma das formas de separar o Estado da religião e não intervir na manutenção e administração delas seria exatamente afastá-las do campo obrigacional em pagar os impostos, não obstante poder exigir o pagamento de outras exações. Percebo, outras, quais seriam as taxas, né? As contribuições especiais, né? As contribuições de melhoria, porque aqui a gente está falando de impostos, né? Exemplo, não cobrar IPTU, né? O município não cobraria IPTU ali sobre a propriedade territorial urbana da igreja, não cobraria o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. A União não cobraria o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. O Estado não cobraria o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, né, utilizado pelas instituições. O imposto de renda, que seria cobrado pela União sobre as rendas obtidas com os dízimos e doações, dentre outros, né? Então, basicamente, os templos templos religiosos, desde que vinculados às suas finalidades essenciais, eles estão aí amparados e contemplados aí pela imunidade religiosa, ok? Aí eu trouxe umas situações bem curiosas aqui para vocês, onde, né, o STF, né, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, já julgou, né,
temos um julgado aí que o próprio STF diz que não se enquadra no conceito de religião, mas sim de filosofia de vida. Portanto, a maçonaria não estaria aí contemplada com essa imunidade de templos religiosos, né? O STF já julgou também que, sobre a questão das extensões do imóvel, os conventos de freiras, por exemplo, casas paroquiais e salões da igreja alcançam as imunidades, né? Cemitérios também, porque temos alguns cemitérios que estão dentro dos espaços ali da extensão de imóveis de igrejas. Olha só, cemitério, se o cemitério estiver exercendo atividade vinculada à instituição religiosa, também se beneficiará da imunidade por ser considerado extensão da própria religião. Também é o entendimento do STF, tá? E olha só, temos uma observação: cemitérios públicos gozam da imunidade recíproca, né? E os cemitérios particulares não se beneficiam pela desoneração, pois objetivam a atividade lucrativa. Então, por exemplo, o cemitério municipal, que é mantido ali pelo município, ele vai estar ali sendo contemplado, amparado pela imunidade, por conta que é uma prestação de serviço ali, de fato, do município, né? Já os cemitérios particulares não, porque eles têm uma finalidade lucrativa quando é um cemitério aí de um particular, ok? Bem tranquilo. Então, são entendimentos aí do STF, maçonaria não, né? Extensões de imóvel da igreja sim, cemitérios sim, se tiver aí dentro da questão da própria igreja sim, né? Cemitérios dos municípios vai ter imunidade recíproca, já não é a imunidade religiosa, é por outra imunidade, tá? Cemitérios mantidos pelos municípios é pela imunidade recíproca, já os cemitérios mantidos por igrejas é em relação à imunidade de templos religiosos, tá? Não confundir essa questão aí. Bora lá? Imunidades não autoaplicáveis. Por que são não autoaplicáveis, pessoal? Porque elas necessitam do preenchimento de certos requisitos para seu enquadramento na regra de desoneração de impostos. Olha só a palavrinha impostos. Percebam, quando eu falo de imunidade, é imunidade sobre impostos e não sobre as taxas e outras espécies tributárias, tá? Então, vamos lá. Aqui também essa imunidade não autoaplicável, justamente porque ela não é automática, ela precisa cumprir certos requisitos para ela ser contemplada, tá? Quem seria? O patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos. Vamos lá. Partidos políticos, calma, não se assustem, porque a explicação para que partidos políticos tenham imunidades é bem interessante, tá? E vocês vão entender já já. Partidos políticos, inclusive as suas fundações, né? Entidades sindicais dos trabalhadores, tá? Das instituições de educação, também instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Então, percebam, partidos políticos, sim, podem ser contemplados pela imunidade tributária em relação aos seus impostos, né? Inclusive suas fundações, né? Entidades sindicais dos trabalhadores. Percebam, é dos trabalhadores, não pensam que outras entidades sindicais podem estar sendo contempladas. Aqui, somente quando se referir a sindicato dos trabalhadores, tá? Instituições de educação, né, e de assistência social sem fins lucrativos. Vamos ver aqui algumas especificidades, tá? Olha só. Para elas se enquadrarem, quais são esses requisitos para elas passarem a ter a aplicação dessa imunidade? Elas precisam não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou das suas rendas a qualquer título, né? Ela precisa aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Elas precisam manter a escrituração das suas respectivas despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, né? Livros fiscais, lembrando, né? Já vou chegar lá. Temos as obrigações acessórias aqui dentro do direito tributário.
obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal é o próprio pagamento do tributo, enquanto a obrigação acessória é manter os documentos fiscais em dia, entre outras obrigações, né? Uma delas é aí manter os livros e as escriturações em dia. Então, alguns requisitos para que aqueles entes que vocês acabaram de ver lá no artigo 150, inciso 6º, a linha C, todos eles precisam cumprir alguns requisitos para que possam ser contemplados com a imunidade de impostos. Não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio, das suas rendas a qualquer título, aplicar integralmente, tá? Integralmente no Brasil os seus recursos, tá? E manter as escriturações das suas receitas e despesas em livros, né? Que possam ser capazes de assegurar a sua exatidão, tá? Então é bem tranquilo, eles precisam de fato estar aí cumprindo esses requisitos. É por isso que é não auto-aplicável, porque precisam cumprir essas etapas para que de fato possam estar aí sendo beneficiados pela imunidade. Olha só, os partidos políticos e as suas fundações, né? As entidades sindicais, entidade de educação, assistência sem fins lucrativos, o objetivo, né? Essas instituições se beneficiam da regra imunizante como forma de prestigiar, né, o campo de atuação social de cada uma delas, né? Imaginem aqui que as entidades de educação, né? Educação é uma obrigatoriedade do poder público, né? De estar prestando aí esse serviço. Se nós temos aí uma entidade de educação que venha estar contribuindo com o poder público, né? E que não visa fins lucrativos, né? Bem como assistência social também, que é uma obrigação do poder público, então, obviamente que essa imunidade vai estar prestigiando o campo de atuação social de cada uma dessas instituições para que ela seja aí contemplada com o benefício da imunidade em relação aos impostos. Aqui, nós vamos dizer que em relação aos partidos políticos e suas fundações, eles passam a gozar dessa imunidade como forma de prestigiar elemento democrático, veja aqui a explicação, né? E republicano do pluripartidarismo, né? Elencado ao nível constitucional. Porque se você abrir a Constituição Federal, vai lá no artigo 17, inciso 5º, se você for lá na Constituição Federal, no artigo 17 e também no artigo 1º, em seu inciso 5º, vocês vão ver a questão aí do pluripartidarismo. Então, com essa questão da manutenção do elemento democrático do Estado brasileiro, então, essa questão da imunidade também seria importante a ser contemplada por conta do pluripartidarismo, por conta da democracia, né? Ideologicamente, cada partido político ele também levanta uma bandeira social e luta pelos direitos de setores da sociedade, né? Então, basicamente, aí vai estar aí contemplando por conta dessas explicações, tá? E olha só, a incidência de impostos, ela prejudica a autonomia desses partidos, já que poderiam ser utilizados, né, como mecanismo indireto dos partidos de situação para pressionar aqueles de oposição, prejudicando os princípios da democracia. Então, vocês percebam que essas imunidades, a partir de eles estarem aí contemplando as obrigações acessórias e alguns outros elementos para serem beneficiados, vocês conseguem perceber a questão da explicação, a questão do objetivo de manter essa imunidade, porque a incidência de impostos basicamente poderia estar aí trazendo uma certa manipulação aí dos partidos de situação para pressionar aí os partidos aí menos favorecidos, né? E isso estaria prejudicando a democracia e precisamos também prestigiar o elemento democrático, precisamos ver a questão das bandeiras ideológicas de cada partido, tá certo? E aqui, quando a gente fala das imunidades, especialmente direcionadas para as entidades sindicais dos trabalhadores, né? Se beneficiam com essa imunidade dos impostos, porque o objetivo é prestigiar a união da categoria, tornando mais fáceis e efetivas as reivindicações de melhorias nas suas relações de emprego. Portanto, está aqui o fundamento por que esses sindicatos dos trabalhadores
né, estariam aí sendo contemplados pela imunidade a partir do cumprimento de alguns requisitos. E as entidades de educação e assistência sem fins lucrativos se beneficiam-se dessa imunidade porque estariam exercendo atividades sociais de responsabilidade própria do poder público, que eu acabei de comentar com vocês ali, né, aliadas à ausência de finalidade no lucro, né? Tais instituições estariam atuando no reforço de direitos sociais prestados pela máquina pública. O exemplo aqui, instituições privadas de educação sem finalidade lucrativa, casas que cuidam de pessoas com deficiência, né? Asilos para as pessoas idosas e hospitais filantrópicos. Seriam exemplos de instituições que estariam aí contempladas dentro do artigo 150, inciso 6º, a linha C, da Constituição Federal, porque elas são verdadeiras aliadas ao poder público para prestação de alguns serviços com finalidades essenciais, tá? Olha só, chegando aqui para a imunidade de imprensa, né? Ainda dentro do artigo 150, agora nós vamos lá para a linha D do inciso 6º. Essa imunidade de imprensa, ela tem por regra retirar a incidência dos impostos, você já sabe que é do imposto, sobre os livros, jornais e o papel destinado à sua impressão, tá? Essa imunidade, ela também tem a finalidade de proteger direitos sociais constitucionais de acesso à divulgação da cultura, afastando a incidência de impostos como forma de baratear a aquisição de livros, de jornais e periódicos por parte da população, tá? Estimulando a expansão do pensamento. Percebam quão importante é o fundamento dessa imunidade. E ela aplica-se em benefício aos veículos de cultura e ao papel utilizado em sua confecção, tá? Aqui foi o fundamento da utilização aí da imunidade de imprensa, tá? E eu quero trazer para vocês aqui uma observação bem importante, que vocês não podem confundir imunidade com isenção, tá? Porque a imunidade, ela se caracteriza como uma regra de competência negativa, ou seja, né, de não existir, né? Ou não incidência prevista na própria Constituição Federal, tá? Imunidade é quando aquele determinado imposto ele nem sequer vai incidir, ele não chega a ser, a ter existência, tá? Que protege determinadas pessoas, né, ou bens contra o poder de tributar. Já na isenção, existirá a hipótese de incidência, mas por um ato infraconstitucional, ou seja, já tem uma outra lei, né? Não ocorrerá o lançamento. Lá na frente vocês vão ver uma aula onde eu vou comentar com vocês como que tem ali a tabela, a sequência, né, da criação e da extinção ali dos tributos. Então, a partir daquele momento, você vai entender ali o não lançamento, tá? Que esse lançamento aqui, geralmente, ele é feito pelo auditor fiscal. Aqui na isenção, existe a incidência, mas tem uma lei que não deixa ele ocorrer o lançamento desse tributo, tá? Então, é diferente. Na imunidade, ele nem chega a ter essa incidência. Já na isenção, tem a incidência, mas não tem o lançamento. Bora lá? E aqui, ainda fazendo uma comparação entre imunidade, isenção e alíquota zero, são situações diferentes uma das outras, tá? Em situações pontuais, quando eu falo de alíquota zero, o poder público ele vai poder modificar a carga tributária pretendendo estimular ou desestimular alguma atividade. Para tanto, poderá reduzir a zero a alíquota de determinado tributo, geralmente aqui os impostos, gerando como resultado um crédito tributário também no montante de zero. O que ocorre aqui? A gente pode utilizar o exemplo do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Isso já aconteceu, nós sabemos que para estimular a venda de veículos, aí, o próprio poder público, no sentido do poder executivo, já transformou a alíquota do IPI em zero para que o preço final dos veículos se tornassem mais acessíveis e, consequentemente, mais tivesse o poder, as pessoas tivessem um poder de compra e a população pudesse ter acesso
para estar adquirindo veículos novos, né? Olha só, a semelhança dos institutos fica apenas na ausência de valores a serem pagos aos cofres públicos, pois detêm diferentes características, tá? Ó, na alíquota zero haverá normal incidência e respectivo lançamento, que resultará em cálculo como produto zerado. Ou seja, se está zero, ele vai ser lançado como zero, mas o lançamento vai ocorrer, né? Na imunidade, o tributo sequer chega a existir, na isenção ele existe, mas não é lançado, e na alíquota zero ele é lançado como zero. Então, no final das contas, não vai dar nenhum valor a ser cobrado porque foi zero, né? Então, geralmente, a redução dessa alíquota ao percentual de zero vem por meio de ato do Poder Executivo, ou seja, por meio de um decreto em tributos extrafiscais, né? Isso já foi conversado com vocês em algumas situações pretéritas. Por quê? Tributos extrafiscais, como, por exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produto industrializado e o imposto sobre operações financeiras, ele tem essa característica de extrafiscalidade, porque o poder público, geralmente, ele quer estar ali modificando para que ele possa fazer uma estimulação ou para estar desestimulando o consumo de determinado produto. Por exemplo, se o Brasil quer exportar muito milho, né, o que ele vai fazer? Ele vai ter condições de reduzir a alíquota para o produto ficar mais acessível para quem vai comprar lá fora, né? Se ele quer impedir que um determinado produto entre no Brasil, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a alíquota do imposto de importação de um produto que ele não quer que o brasileiro compre, porque isso pode ser uma estratégia de ele estar fomentando, obrigando, assim, diretamente, né, o brasileiro de estar comprando um produto industrializado brasileiro, né? Outro exemplo aqui é o IPI. Acabei de falar do IPI. O poder público pode estar reduzindo a alíquota do IPI para fomentar a venda de carros, mas ele pode estar colocando a alíquota do cigarro lá em cima, que é para poder desestimular a pessoa aí que é fumante, né, no cigarro, que é o exemplo. Então, são impostos que têm características de extrafiscalidade, onde o poder público vai estar ali manipulando essas alíquotas conforme o interesse para a administração pública, tá? E a ideia aqui é proteger ou estimular o atual momento econômico ou social, tá? E aqui eu trouxe as referências para vocês da nossa disciplina. E eu quero te convidar aí para você fazer a nossa leitura da nossa bibliografia recomendada. Leia também os artigos da nossa Constituição Federal, coloca o Código Tributário Nacional aí numa outra aba aí no seu computador ou traga ele de maneira física, mas faça o acompanhamento dos nossos artigos que foram recomendados. E eu te espero na nossa próxima aula aí, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre as espécies tributárias. Eu te aguardo lá. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.